A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal IEA Discipilarzinho, lugar de gente feliz e vitoriosa. Estamos iniciando mais um ciclo, glória a Deus por isso, o segundo ciclo da classe Discipulado, né? Conhecendo as doutrinas de Cristo. E o primeiro título da nossa lição é O que é crer? Né? Estaremos meditando em alguns minutos esse título maravilhoso, importantíssimo, o que é crer, né? E para isso nós estaremos lendo a carta aos Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 ao 10, para nós contextualizarmos e entendermos um pouquinho a respeito deste tema. E enquanto você pega a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno para fazer algumas anotações, eu já quero indicar para você esse livro para você fazer uma leitura juntamente com o seu cônjuge, né, com a sua família, um livro aí do Norman Geisler, Razões para Crer, um livro muito bom para tirar algumas dúvidas a respeito desse tema tão interessante, né, a respeito de crer, da nossa crença, a respeito da fé, quais tipos de fé que nós temos, né? A Bíblia nos conta a respeito de vários tipos de fé. Por exemplo, nós temos a fé prodigiosa, nós temos a fé salvífica, né? Então, pelo menos 7 tipos de fé que nós podemos listar a respeito deste tema. Mas hoje nós estaremos falando praticamente a respeito de crer. Crer está ligado diretamente à razão, aquilo que você entende, né? Aquilo que o teu intelecto, a tua mente consegue compreender, né? E a fé, ela é de responsabilidade humana, né? Você crer, você acreditar, é uma responsabilidade nossa humana. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 10, para nós contextualizarmos? Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A nossa meditação está em Romanos, no capítulo 1, do verso 16 ao 17, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus irmãos, afinal, o que é crer, né? A lição vai nos mostrar que crer é confiar, crer é conhecer e crer também é confessar, né? Nós precisamos aqui primeiro destacarmos que o crer, a fé em si, ela está ligada ao homem natural, né? A Bíblia nos mostra que existe o homem, nós estávamos mortos em delitos e em pecados.
Nós estávamos mortos e nós não conseguíamos entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem carnal não consegue entender as coisas espirituais, né? E então nós precisamos ver que, primeiramente, para que a pessoa possa entender e crer, a pessoa precisa entender que Efésios, no capítulo 2, o verso 8, diz que a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós precisamos entender primeiramente que a fé é um dom de Deus dado ao homem, né? E esse homem, essa mulher, só consegue crer na sua plenitude quando ele recebe de Deus, né, essa fé para crer, para acreditar. Né? O homem natural, o homem carnal, o homem que está morto em seus delitos e pecados, ele não consegue entender de fato o que a palavra de Deus está dizendo. Né? Uma vez que a mensagem é pregada para este homem que ainda não foi iluminado pela graça, ele recebe a mensagem do Evangelho e através da mensagem do Evangelho o Espírito Santo o convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, e então ele, confessando Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, ele passa então a crer, a acreditar, né, a ter a clareza do que a palavra está dizendo. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, que crer, o que é crer? É acreditar, é confiar, né? A palavra crer é confiar. Então nós vemos que no mundo muitas pessoas acreditam em diversas coisas. Nós vemos diversas religiões, diversas pessoas acreditarem em diversas coisas, né? A pessoa acredita, ela confia naquilo que os seus olhos vê. Mas a fé que a Bíblia nos apresenta é uma fé diferente, uma fé sobrenatural. O próprio autor da carta aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a fé ela está voltada para o mundo sobrenatural. Ela não está ligada a essas coisas visíveis e palpáveis, né? A fé ela é abstrata. Você não consegue pegar, ela é intangível. Então, nós vemos a palavra de Deus dizendo, Jesus nos advertindo, dizendo que se nós crermos, nós temos fé, essa fé, né, em Cristo, essa fé no poder de Deus, no poder da sua palavra, tudo é possível. Em Marcos, no capítulo 9, verso 23, Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Né? E eu gosto muito daquela passagem de Lázaro, que Jesus ressuscita Lázaro, que Marta chega até Jesus e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Lázaro não teria morrido. E aí nós vemos Jesus advertindo Marta, falando assim, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. E ela diz para ele, Senhor, eu creio que o Senhor um dia voltará, que nós um dia moraremos com o Senhor. E aí o Senhor fala para ele, não, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus, somente creia. Jesus estava chamando a Marta a crer no sobrenatural, né? E ele fala, tirai a pedra, né? A pedra representa a dúvida, né? A incerteza, a insegurança. A fé genuína que a Bíblia nos apresenta é aquela fé do sobrenatural. É crer nas coisas que ainda não existem, nas coisas que os seus olhos não veem, né? É crer no sobrenatural. Então, nós precisamos entender que crer está ligado a confiar. Um exemplo muito bom disso, nós precisamos ver, é como um assalariado, um funcionário que trabalha numa empresa e ele confia que receberá o seu pagamento porque ele já está acostumado a receber aquele cheque todo mês. Então, ele confia que no final do mês ele vai receber aquele pagamento. Mas isso, de fato, não é uma fé genuína, porque ele está vendo aquilo, ele está acostumado com aquilo, ele sabe que aquilo vai acontecer. Então ele está crendo de uma forma que ele está confiando que aquele cheque, aquele dinheiro vai vir para ele porque ele está trabalhando, né? A fé que a Bíblia nos sugere não é aquela fé que a pessoa, ao sentar numa cadeira, ele confia que aquela cadeira não vai quebrar porque foi passada por um teste de qualidade, ela passou pelo Inmetro e sabe que aquela cadeira não vai quebrar. Então ele tem uma confiança em sentar-se naquela cadeira porque não vai quebrar. A fé que a Bíblia nos diz é você dar um passo no sobrenatural, em direção ao sobrenatural, e aguardar que Deus coloque a mão de baixo e que te sustente para que você pise. Né? É você pisar sem ter o solo, né? É você crer sem ter a existência de fatos. Isso é fé, né? É crer no sobrenatural, é crer no amanhã que tudo é possível, né? Então, a fé é algo maravilhoso, é algo glorioso.
né? E a Bíblia já nos fala, em Mateus, no capítulo 21 e 22, que tudo o que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Então eu quero te convidar nessa manhã, creia, não duvide, não deixe que a incerteza, não deixe que a dúvida, não deixe que as circunstâncias da vida venham te enganar, que venha roubar de você a fé. Porque a fé, uma vez você crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ela é dada aos homens, aos servos dele, né? A Bíblia diz lá em Efésios, que nós lemos capítulo 2, verso 8, que a fé, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus dado aos homens, porque com a tua mente, com o intelecto, você entende a palavra de Deus, e com a fé, o Espírito Santo te ilumina, te esclarece, te diz, te ensina de fato as coisas espirituais, né? Com a razão nós entendemos o mundo terreno, as coisas materiais, mas com o Espírito Santo dentro de nós e com a fé nós conseguimos entender as coisas espirituais. Então aqui eu já quero concluir esta aula dizendo para vocês que creia, confie, conheça a Deus. Crer também é conhecer. Conheça a Deus através da palavra de Deus. Conheça a Jesus Cristo. Conheça os propósitos. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Conheça cada detalhe da palavra de Deus, cada propósito de Deus para a sua vida. E isso só é possível se você crer. Você não pode duvidar, cochear em pensamentos. Você precisa ter uma fé convicta, certa daquilo, do Deus que você está servindo, né? E também crer é confessar, né? Nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos ser testemunhas, né? Jesus nos chamou para ser testemunhas dele aqui na terra, atalaias, arautos de Deus. E nós precisamos confessar essa palavra, né? Muitas pessoas têm dificuldade em professar a sua fé, em explicar aquilo no que ele crê. Você precisa confessar, entender de fato no que você acredita. E isto só será possível com a ajuda do Espírito Santo, na leitura da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e usando as ferramentas corretas para fazer uma interpretação correta da palavra de Deus. Então, nesta manhã, eu te convido a crer, a acreditar que tudo é possível ao que crer. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, se você tem Jesus na sua família, creia que Deus está trabalhando na sua vida, trabalhando no seu ser, para que um dia você possa morar nas mansões celestiais. Meu irmão, creia que Deus começou a boa obra e Ele há de completar na sua vida. Nessa manhã eu peço para você, nesse momento, fechar os teus olhos, nós iremos orar. E ore crendo, pedindo para que Deus lhe dê sabedoria, porque Deus dá sabedoria ao homem. Peça para que Ele venha te instruir, te iluminar, para que assim você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Fecha os teus olhos e oremos. Pai nosso, querido e santo, nesta manhã, Senhor, eu quero te louvar, Senhor, porque aqui estão meus irmãos, Senhor, alunos que estão se dedicando a estudar a Tua palavra. Que estão, Senhor Jesus, cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento, Senhor, do ensino da Tua palavra. Senhor, que eles sejam frutíferos, que eles possam ser, Senhor, abençoados, Senhor, com esta palavra, Senhor. E que essa palavra possa gerar transformação, que essa palavra possa gerar resultados, Senhor. E que tudo que nós façamos e tudo que nós sejamos, seja para a honra e glória do Teu nome. E você diz amém, amém e amém. Deus te abençoe.